seguinte: atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, está nisso pecando. Que o Senhor nos ilumine e o Senhor aplique a sua palavra ao nosso coração. Esta tarde, enquanto eu revisava e orava, eu me lembrei do que Paulo escreveu aos Tessalonicenses no capítulo 1, e recorri a ele falando com o meu Senhor, e ele disse: fico alegre porque o Evangelho chegou até vós não apenas em palavras, mas no poder do Espírito Santo. E é isso que eu quero para esta noite, é isso que eu desejo, é isso que eu anseio para a nossa vida, para o nosso coração nesta noite, que não seja apenas uma exposição de um texto, mas que o Espírito Santo aplique de maneira soberana, transformadora, desafiadora ao nosso coração. Quando nós pensamos nesse texto, então decidi falar sobre o tema como combater a prepotência. Como combater a prepotência. A Bíblia, ela é rica em tratamento contra a soberba, a vanglória ou a prepotência. Citarei alguns textos aqui para que possamos entender isso. Em Provérbios 11:2, nós lemos: em vindo a soberba sobrevém a desonra, mas com os humildes está a soberba. Em Provérbios 16:18, nós lemos o seguinte: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Em Provérbios 18:12, nós lemos como segue: antes da ruína, gaba-se o coração do homem, e diante da honra, a humildade. Nós temos ainda no capítulo 29, versículo 23, a seguinte expressão: 29, 23, a soberba do homem o abaterá, mas o humilde do espírito obterá honra. Isso em se tratando de um contexto de que a palavra de Deus está dizendo que a soberba produz, gera queda no coração do homem. Mas também nós temos uma outra posição sobre a questão da soberba, que é uma oposição de Deus. Deus se opõe aos soberbos. No texto que nós acabamos de ler na epístola de Tiago, mas antes do texto anterior, no capítulo 4, versículo 6, nós lemos: ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Na 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5, nós lemos como segue: rogo, irmãos, aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns para com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Em Provérbios capítulo 6, versículos 16 e 17, nós encontramos o seguinte: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Temos ainda orações, ou melhor, antes da oração ainda tem mais um falando sobre essa questão, que é Provérbios 16:5. Provérbios 16:5 diz: abominável é ao Senhor todo arrogante coração, é evidente que não ficará impune. Mas também existem algumas orações que nos levam a desejar que o Senhor cuide do nosso coração sobre a soberba e nos alerta com respeito a ela. E o primeiro texto tratado aqui é o Salmo 19, o versículo 13. Salmo 19, 13, nós encontramos a seguinte expressão e oração do salmista. Ele diz:
também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre da transgressão. Nós temos ainda em Obadias capítulo 1, versículo 3, a expressão a respeito também da soberba, tratando da soberba, quando ele diz, Obadias 1:3, eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. Versículo 2, e o 3 é, a soberba do teu coração te enganou. Ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alma mora, na tua alta morada, e dizes no teu coração, quem me deitará por terra? E nós temos fechando 1 Coríntios, que é um texto muito conhecido e é bastante usado. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, quando o Senhor nos diz, o apóstolo Paulo Deus na boca do apóstolo Paulo nos diz para termos cuidado, aquele pois que pensa estar em pé, veja que não caia. Se você observar esses versículos citados, apenas alguns, isso é suficiente para nos chamar muito a atenção e nos deixar em alerta com respeito à nossa vida, com respeito ao nosso coração. O tema da soberba, prepotência e afins permeiam toda a carta do nosso irmão Tiago. Ele trabalha o tempo todo a questão do cuidado com a soberba, apontando para a altivez, apontando para deslizes da personalidade do homem que assume o lugar de Deus. O texto em tela nos apresenta uma rica e sábia direção para o combate a todo e qualquer possível sentimento de prepotência e afins. E eu quero destacar aqui, então, algumas lições para a nossa vida. Eu quero que você, na submissão do Espírito, mergulhe comigo nas Escrituras Sagradas. Em primeiro lugar, para que a gente possa aprender a lidar com isso, a combater isso, nós precisamos entender a falibilidade humana. É interessante porque Tiago começa o capítulo 4 falando da origem das contendas, dizendo também que essas contendas leva a pessoa para ser amigo do mundo e inimigo de Deus automaticamente, e isso revela soberba. Mas também ele fala do problema da maledicência, que está aqui nos versículos 11 a 12, dizendo que aquele que fala mal da pessoa está julgando a própria lei, está se distanciando do legislador, que é o próprio Senhor Jesus. E agora, então, ele descreve novamente essa prepotência, e agora ele trabalha algo em que o ser humano, carregado de afazeres deste mundo e gostando das coisas que vão dando certo, ele começa a se distanciar de Deus. Ele começa a deixar Deus de lado e começa a assumir as suas próprias ações, suas próprias bênçãos, achando que ele tem poder, que ele pode, que ele decide, que ele realiza tais coisas. E quando nós olhamos aqui, ele começa dizendo assim: atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Ele está se dirigindo aqui para um grupo específico de pessoas que estão no mercado e que pensam em obter lucros dentro do seu trabalho. O problema não é aqui o planejamento de ir, de passar, ficar tanto tempo, investir ou não investir e ganhar ou não ganhar. O problema é que estes que estavam fazendo isso, estão fazendo a parte de Deus. É como se Deus ficasse de fora. Então eu, com o meu poder hoje já estabelecido, eu tenho condições de me programar, eu não preciso de depender do Senhor, eu não preciso depender de Deus. E esse sentimento não é apenas apontado aqui em que há uma prepotência de eu faço, eu ganho, eu trabalho, eu planejo e eu tenho os meus lucros.
Mas também, este que fazem isto, diz o versículo 16, eles fazem isso com uma vanglória, com uma exaltação. Olha o que ele diz: agora, entretanto, vos jactais nas vossas arrogantes pretensões, ou seja, gloriais. Não só faziam isso, mas diziam, nós podemos, porque nós somos bons. Nós somos bons. É como se nós não precisássemos de Deus. Como se nós não precisássemos de Deus. E essas ações arrogantes do próprio coração é revelado pelo apóstolo Paulo como maligna. São pessoas que tomam as suas decisões, que planejam a sua vida à parte de Deus, como se Deus não fizesse parte do dia a dia. E estas ações são gloriosas em si mesmas, ou seja, eu me vanglorio, eu trago para mim, eu busco para mim a glória, eu mostro o meu serviço, a minha habilidade, a minha capacidade, eu sei falar em tantos idiomas, eu sei negociar bem, eu consigo convencer, eu tenho dinheiro para fazer e começa a trabalhar dessa forma e Deus vai ficando de lado, vai ficando de fora. Este é o grande problema, mas só que ele se esquece da falibilidade humana. E é neste momento que Tiago aponta algumas coisas sobre a falibilidade, principalmente duas aqui. A primeira que ele aponta aqui é o limite do conhecimento humano. O homem não pode saber do amanhã. Ele não consegue saber do amanhã. Ele não consegue saber o que vai acontecer amanhã, se vai acontecer amanhã. Ele não sabe o que vai acontecer daqui uma semana. Ele não sabe nada do daqui a pouco. Mal nós sabemos do presente. Mal nós sabemos o que está acontecendo. E ainda assim, com grande dificuldade. Porque nem assim conseguimos entender bem as coisas. Mas aqui, ele está dizendo, no versículo 14, vós não sabeis o que sucederá amanhã. O único que tem a habilidade, capacidade de saber o futuro é Deus. Tirando disso, ninguém mais sabe. Nós planejamos sobre amanhã, nós falamos sobre amanhã, nós sonhamos com amanhã, nós pensamos no amanhã, nos programamos de tal maneira para que o dia seja produtivo, mas nós não sabemos se isso acontecerá. Nós não sabemos se amanhã estaremos vivos. Que é justamente o segundo problema, a segunda limitação apresentada aqui. Então ele diz, vocês não sabem nada do amanhã, e depois ele vai dizer da limitação, da brevidade da vida. Então ele fala no versículo 14, dizendo, que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Ele não está dizendo que você vai morrer rapidinho. O que ele está dizendo é que você não sabe nada da sua vida. Você não sabe qual dia você vai ser chamado. Você não sabe o que Deus faz para você estar aqui agora. Você não sabe o que Deus fez durante esse dia. Quantos milhares de bênçãos Deus nos deu para nos manter a vida e estarmos aqui agora. O que ele está querendo dizer aqui é justamente isso. Se eu não sei nem o amanhã e não posso segurar a minha vida, eu fico olhando a prepotência de certos homens poderosos. Eles pensam que não vão morrer. A ciência se julga como deusa. Ela acha que ela resolve todas as coisas e que aquilo que não pode ser aprovado na ciência não pode ser verdade, como ela sendo a dona da verdade. Mas a ciência não pode nem conceber uma vida. A ciência não pode gestar uma vida. A ciência não pode segurar a vida. Ela é vencida quando a morte chega. E quando nós olhamos para grandes homens de sucesso na medicina, eles também morrem. Eles também ficam doentes. E muitas vezes não há cura para eles, porque chegou o fim. O único que tem total domínio é Deus. Mas só que o povo está deixando Deus de lado. E aí nós temos um grave problema. Parece que nós esquecemos da nossa falibilidade. E nós esquecemos que nós somos pó. Nós esquecemos que nós não sabemos nem mesmo o que vai acontecer. Não vou falar nem amanhã, daqui a 5 minutos.
Nós não sabemos, e nós não sabemos se seremos vivos lá. Nada pode segurar a nossa vida quando chegar o dia. O salmista disse: os nossos dias foram contados e determinados quando nenhum deles havia ainda. Contados e determinados, todos os nossos dias. Isso significa que ninguém morre nem um minuto antes, nem um minuto depois. Nós morremos no dia decretado pelo Senhor, antes mesmo do nosso próprio nascimento. Então a nossa vida ela é limitada. Nós não sabemos o que o outro pensa. Nós não sabemos o que o outro faz quando está longe e distante de nós. Nós somos totalmente limitados. E o pecado agravou isso. Nós já somos criação de Deus, então por isso limitados. Mas além desta limitação de sermos criados, nós estamos agora no pecado. E o pecado nos cega. O pecado nos cega para ver o quão limitados nós somos. E às vezes pensamos que temos alguma habilidade, que somos bons, que podemos fazer ou não fazer por nossa própria responsabilidade. O homem é totalmente limitado. E o homem não deveria fazer qualquer planejamento sem colocar Deus primeiro neste planejamento. Nós precisamos pensar nisso. Talvez você vai falar assim: não, mas eu não negocio, eu não tenho comércio. Eu não estou planejando viajar e ganhar dinheiro. Mas o princípio aqui se aplica em todos os outros planejamentos. Desde quem eu vou namorar, quem eu vou me casar, filhos, trabalhos, tudo na sua vida, que carreira seguir, tudo. Você deve fazer seu planejamento pensando: Deus tem que estar aprovando tudo isso. E para isso, como que eu faço? Eu faço primeiro conhecendo as Escrituras Sagradas. Eu preciso conhecer as Escrituras Sagradas. Um crente que não conhece as Escrituras Sagradas não pode dizer que tem intimidade com Deus. Certa feita ouvi de uma pessoa, e essa pessoa dizia que estava tomada pelo poder do Espírito Santo e que desobedecia até mesmo seu marido, se o Espírito Santo mandasse, e assim o tinha feito. E ela vai ler a Bíblia, ela diz assim: vamos ler em 2 Coríntios. Eu falei: não pode estar cheio do Espírito Santo. Como é que eu sou cheio do Espírito Santo? Eu não conheço nem a palavra de Deus. Como é que eu não conheço nem a Bíblia, nem os nomes eu posso conhecer? Não é uma questão de erro de pronúncia em algum momento. É uma questão de tomar uma citação sem conhecer, misturando o time de futebol com uma epístola. Não pode, tem que conhecer as Escrituras Sagradas, porque é aqui que eu conheço a vontade de Deus. E quando essa pessoa me disse: eu fiz isso, porque o Espírito Santo mandou, eu falei: não é o Espírito Santo. Por que eu sei que não é o Espírito Santo? Eu não é o Espírito Santo porque ele manda você submeter o seu marido. E se você desobedecer o seu marido, porque o Espírito Santo mandou, não pode ter dois espíritos aqui. Se um manda obedecer a palavra, a autoridade do seu marido, e o outro espírito manda você desobedecer, esse outro espírito não é o Espírito Santo. Então tem que conhecer as Escrituras Sagradas. Tem que conhecer as Escrituras Sagradas. Precisa conhecer qual é a vontade de Deus. Você precisa conhecer qual é a vontade de Deus para a sua vida, para você saber o que Deus quer. Aí você diz assim: não, mas é muito difícil. E é mesmo, não é fácil. Mas quando você tem que tomar a decisão, é necessário que você tenha uma intimidade com Deus. Olha só o que nós encontramos no Salmo 25, 12. Salmo 25, 12. Ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Você não precisa ficar preocupado. Apenas deixe correr e faça a sua parte. Apenas deixe correr, porque é Deus que vai agir. Ele sabe. Agora, você não vai tomar uma decisão que fira a palavra de Deus. Então, precisa conhecer a palavra de Deus. Mas é preciso também você ter intimidade com o Deus da palavra. Não basta conhecer o Salmo do Senhor. É preciso conhecer o Senhor do Salmo. Não basta conhecer a palavra de Deus, é preciso conhecer o Deus da palavra. E isso se dá, além do estudo da palavra, também com a vida de oração. E talvez esse seja um grande problema que nós enfrentamos hoje. Nós temos pouca oração. Pessoas como eu e você que oramos muito pouco, que entramos em contato com Deus muito pouco. Eu não estou dizendo de reuniões de oração.
Reuniões de oração são consequências. Eu estou dizendo da sua vida com Deus, do seu quarto fechado, de você falar com Deus, de você ser sensível ao Espírito Santo de Deus, uma vez que você está em oração. É assim que você então apresenta o seu projeto diante de Deus, e Ele vai direcionando, tratando, conduzindo todas as coisas. Além de entender a falibilidade humana, nós precisamos também entender a supremacia de Deus. Versículo 15, quando Tiago diz assim: em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não apenas viveremos, mas faremos isso ou aquilo. Veja, o que Tiago está dizendo é que você precisa entender que tudo na sua vida, tudo é Deus. Às vezes nós estamos em determinado momento, e já aconteceu publicamente aqui, de esquecimento do pastor referente a algumas coisas para serem faladas ou realizadas. E alertado vai fazer. Agora, como isso pode acontecer? Isso pode acontecer porque a minha mente precisa ser dirigida constantemente pelo Senhor. É só o Senhor deixar-me um pouquinho e a minha mente falha. O meu coração falha. Os meus nervos falham. A minha vida falha. E eu morro. Se Deus quiser, ou seja, o que quer dizer isso? Está dizendo que Deus está no trono no céu. Apocalipse 4. Ele está no trono no céu e Ele tem tudo sob o seu controle. Ele tem todas as ações humanas sob o seu controle. Então, tudo o que acontece na face da terra acontece dentro do querer de Deus, seja para abençoar uma vida no contexto de prosperidade ou abençoar num contexto de correção. Talvez você fale assim, mas nós oramos e o pastor foi eleito e o pastor não é muito bom. Então a igreja está sendo corrigida pelo Senhor ao colocar um pastor que não é sério. Nós oramos e presbítero tal foi eleito e ele tem problemas. Se foi isso, Deus está corrigindo a igreja, deixando um líder com problema. Deus nos deu isto. Deus está conduzindo totalmente, plenamente todas as coisas. Se Deus quiser, acontece. Se Ele não quiser, não acontece. Um pastor muito querido, ele tinha uma visão que eu acho equivocada. Ele pensava que tudo aquilo que referia a Deus, culto ou coisa do tipo, você não precisava falar se Deus quiser, porque Deus queria. Por exemplo, se Deus quiser, não vamos reunir aqui quarta-feira para o estudo bíblico. Não precisa falar se Deus quiser. É para o culto a Deus, então Ele quer. Então ele tinha essa visão. Mas essa visão também está equivocada, com todo o respeito que eu possa ter por ele, já falecido, mas que eu possa ter por ele, por ser ele um grande pastor. E ele então foi até um primo dele, que tinha um veículo, para que a igreja fosse levada para uma programação, e então ele foi alugar esse veículo. Então ele chegou perto do primo dele e disse assim, você leva tal? Aí o moço disse, ok, combinou. Então na saída ele falou assim, então fulano, está tudo certo, né? Aí o presbítero disse assim, olha pastor, se Deus quiser, nós vamos. Aí o pastor disse, Deus quiser não, Deus quer. Aí ele falou assim, olha, se Ele quiser nós vamos, agora se Ele não quiser nós não vamos não. E está certo. Se Deus quiser, nós vamos. Se Ele não quiser, nós não vamos mesmo. Nós não vamos mesmo. Então Deus tem controle sobre todas as coisas. Deus pode fechar uma porta que você estava sonhando com ela. Ele pode deixar muitas vezes num tratamento específico e pode abrir outras portas. Deus pode lhe encaminhar em todas as circunstâncias, porque é Deus que realiza. Então, se você teme a Deus, apenas aprenda a descansar nele. Como um pai que cuida do filho, aprenda a depender daquele que cuida de todas as pessoas com toda a autoridade, e poder, e glória, e majestade.
Ainda hoje, lá em casa, nós conversávamos sobre isso, dizendo o seguinte: Deus trabalha muito o coração da gente com a palavra, como isso é maravilhoso, como é delicioso. E ontem, na minha devocional, lendo, o Espírito Santo me fez entender claramente, dentro do texto, que, olha, você deve preocupar com o hoje, tem que comer hoje. Pagou o que tinha que pagar hoje? Sim. Amanhã, o que precisar, eu faço. O que eu preciso apenas ser prudente, obedecer a palavra, trabalhar, planejar, investir, fazer o que eu tenho que fazer. Quem vai fazer as coisas é o Senhor. Então eu posso dirigir aqui, o Senhor mandar para cá, eu posso vir para cá, Ele pode mandar para cá, ou Ele pode me confirmar ali. É Deus que tem tudo na sua vida. Lembre-se, você pensa que está bem e seguro, mas quando você está dormindo, você fica mais frágil ainda. Você está dormindo e não tem ninguém perto de você, qualquer um pode chegar e fazer um mal a você, e você é sustentado ali. E o salmista no Salmo 121 diz que quem cuida, ele não cochila. Ele não cochila. E se você é filho de Deus, Ele vai cuidar. Então coloque seus planejamentos na palavra de Deus. Creia que Ele é o Rei Supremo. Como disse Apocalipse 4, o trono está no céu. E do céu Ele não apenas vê tudo. Existe uma ideia totalmente limitada de teólogos, de que Deus determinou porque Ele sabia que ia acontecer. Não, esse Deus que determina porque sabia, esse Deus, Ele é fajuto. Não tem como você separar os atributos de Deus. Deus, Ele é onisciente, sim. Deus, Ele é onipotente. Não é porque Ele é onisciente que Ele é onipotente. Ele é onipotente. Ele é onisciente. Ele é onipresente. Ele é soberano. Ele não precisa de algo para algo. Aí as pessoas falam, não, Ele sabia que você ia aceitar, por isso Ele te elegeu. Não! Ele sabia que eu ia aceitar, Ele me fez aceitá-lo. Ele trabalhou meu coração, Ele colocou nova natureza, Ele colocou algo em mim. Então todas as coisas estão na mão do Senhor, tudo está na mão dEle, e é o Senhor que detém tudo. Saiba disso. Eu vou para uma cirurgia, é Deus que formou o médico, é Deus que coloca o médico lá, é Deus que usa o médico, é Deus que dá capacidade ao médico. Eu vou para um médico, para uma receita. Sim, é o Senhor também que dá a ele inteligência. Mas se Ele dá uma receita errada, é porque eu estou precisando dessa correção. Nada neste mundo, na minha vida, foge ao controle de Deus. Deus é supremo. Ele governa sobre o céu, Ele governa sobre a terra, Ele governa sobre o inferno. Eu concordo com Lutero de que o diabo é o diabo de Deus. Deus manda no inferno, Deus manda no diabo, Deus manda na igreja, Deus manda no universo, porque Ele é supremo. Daqui a pouco Satanás será lançado no lago que arde com fogo e enxofre, juntamente com a besta, juntamente com o falso profeta e com todo aquele que não tem o seu nome escrito no livro da vida, porque o Senhor reina absoluto. Então fale sim, projete sim, sonhe sim, mas faça isso na dependência do Senhor, sabendo que Deus é infalível, Deus é imutável, Deus governa a nossa vida nos mínimos detalhes, em todo o tempo. Deus domina tudo o que há na vida, inclusive dos prepotentes, dos pecadores deliberados. A gente precisa lançar isso e viver isso e vivenciar isso constantemente. Me alegra muito como Deus já me ensinou na minha própria vida, mas quando eu olho para a caminhada do povo de Israel no deserto. Você se lembra o que foi falado? Olha, eu vou dar comida para vocês do céu, mas vocês não podem colher para amanhã. Tem que colher só para hoje. Se você tem 2 na casa, 3 na casa, 5 na casa, 12 na casa, colha o suficiente. E quando alguém resolveu colher para guardar, estragou. O que Deus está ensinando com isso? É eu que vou prover o seu necessário a cada dia. Eles não plantaram, eles não colheram, eles não tinham armazéns para guardar, não tinha nem despensa para guardar. E o Senhor sustentou com maná por 40 anos.
As mulheres lá não tinham 23 pares de sandálias. Os homens não tinham sapatos esportivos, sapato social, sapato... Cada um tinha a sua sandália, e diz Neemias que as vestes não se gastaram, os sapatos não se gastaram e os pés não se incharam, porque o Senhor sustentou os detalhes da vida. Chegava no lugar, não tinha comida, Deus dava. Chegava no lugar, não tinha água, Deus dava proteção, direção. É esse Deus, se Ele quiser. Então, todo o nosso planejamento precisa ser feito nessa dependência, na dependência desse Deus supremo, desse Deus soberano. E aí, ele chama a atenção de algo terrível. Ele diz assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. O que ele está dizendo é que o povo conhece a Deus, sabe de Deus, e quer tirar Deus da sua vida. Então é um pecado consciente, é um pecado deliberado. Eu sei que Deus quer, eu sei o que Deus ordena, mas eu não quero Deus comigo nessas ações, porque o que eu vou fazer contraria a vontade de Deus. Pecar deliberadamente gera a mesma sensação de vangloriar-se. É um ato maligno. E eu quero aplicar isso à nossa vida neste momento. Primeiro, o muito envolvimento humano nas coisas da terra conduz o homem gradativamente e talvez inconscientemente a descartar Deus da sua vida. Isso é perigoso. Algumas pessoas oram: ah, Senhor, eu gostaria que me desse uma casa no campo. Oh, Senhor, eu gostaria que me desse uma casa na praia. E assim que o Senhor dá a casa na praia, ele começa a fugir da sua vida diária na presença de Deus. E passa mais tempo cuidando do sítio, mais tempo cuidando da casa, mais tempo afastado de Deus. Já começa a ler menos a palavra, a orar menos, a participar menos, a evangelizar menos, a contribuir menos, porque aquilo exige. Os afazeres deste mundo muitas vezes podem tentar nos tirar Deus da nossa própria vida. O nosso governo já tirou Deus há muito tempo do nosso Brasil, das escolas. E nós, automaticamente, muitas vezes, tiramos Deus da nossa própria casa, quando nós deixamos de cumprir tudo aquilo que Ele nos ordena dentro da nossa própria casa, vivendo como esposo, como esposa, como pais, como filhos. A maneira como a palavra de Deus é usada dentro de casa, as orações feitas dentro de casa em família, muitas vezes Deus é deixado de lado. Às vezes gastamos muito tempo em projetos. Vamos projetar a igreja, vamos projetar uma viagem missionária, vamos projetar um encontro doutrinário, vamos projetar uma conferência doutrinária, vamos projetar, e aí gastamos o mês inteiro projetando e não paramos para orar sobre aquilo. Veja bem, assim como Tiago, eu não estou dizendo que você não deva projetar nem a viagem missionária, nem o congresso doutrinário, não estou dizendo nada disso, estou dizendo que nós gastamos muito mais tempo nos projetos, na elaboração dos projetos, do que em oração. Eu tenho falado para aqueles que estão sempre comigo no trabalho aqui de liderança, se nós como igreja presbiteriana de Nova Brasília orássemos o mesmo tanto que nós trabalhamos, nós poderíamos trabalhar menos e teríamos mais frutos. Então, muitas vezes, nós vamos distanciando Deus, até mesmo os trabalhos de Deus, quando confiamos num bom projeto, seja ele para dentro do templo, para o bairro ou para lugares distantes. Quando Deus se afasta ou é afastado, não porque Ele tenha que sair, mas a nossa conduta faz isso, nós estamos fadados a práticas malignas na nossa família. Aprenda a depender de Deus. Aprenda a depender de Deus. Não é proibido sonhar, projetar
O problema é fazê-lo de tal forma que confiados na nossa própria capacidade, na nossa própria força e conhecimento das coisas. Às vezes nós pensamos que, vou dirigir um culto, eu já sei bastante de Bíblia, não preciso parar para meditar, não preciso parar para orar. Certa feita, hoje, pastor, ele era membro dessa igreja, depois foi aspirante, depois foi candidato, hoje é pastor, graças a Deus pela vida dele. Ele me fez uma pergunta, antes de ir para o seminário, ele me fez a pergunta: como que eu preparo o meu sermão? Ele disse: como eu devo preparar o meu sermão? E a minha palavra para ele foi: pesquise tanto, estude tanto, como se só dependesse de você. Ore tanto, sabendo que só depende do Espírito Santo. Deus não isenta a nós a responsabilidade. Nós podemos sim planejar, nós podemos sim fazer coisas, mas precisamos fazer isso na dependência do Senhor, sabendo que Ele dirige toda a nossa vida. Quanto mais conhecemos a Deus, mais nos conhecemos a nós mesmos e lançamos no Senhor todo o nosso projeto, toda a nossa necessidade, todo o nosso sonho, todo o nosso planejamento e todas as nossas realizações. Aí está a chave para a vitória. Não é que Deus vai me dar aquilo que eu planejei, mas Ele vai me fazer caminhar em direções que Ele quer, que Ele deseja, que Ele tem para a igreja. Certa feita, o apóstolo Paulo queria pregar em certo lugar e o Espírito Santo disse: não, eu não quero que você pregue aí, você vai para outro lugar. Nem tudo que é de Deus, realmente Deus quer que seja feito. Porque pregar para um povo, sim, é mandamento de Deus. Mas naquele momento não era para Paulo, era para outra pessoa em outro momento. Então, quando nós conhecemos o Senhor, nós colocamos diante do Senhor, dizendo e sabendo que o que tem para nós hoje, Deus já deu. Amanhã é da responsabilidade dEle também prover tudo que nós precisamos. Basta apenas eu fazer aquilo que Ele me manda fazer e confiar naquilo que Ele realizará na nossa vida. Por isso, encerro dizendo: sonhe, planeje e creia. Se Deus quiser, os seus sonhos serão realizados. Se Ele não quiser, não serão realizados. Serão realizados outros que Deus lhe direcionará. Então saiba, você é frágil, você morre quando Deus quer, você vive quando Deus quer. Saiba que tudo que você tem a ver com o seu aqui e agora, e ainda assim você não tem poder nenhum, nem sobre saber tudo, e nem mesmo manter a sua vida. A sua vida. Lamentavelmente, me veio à mente que agora, uma jovem senhora, e ela foi condenada pelo tribunal do crime. E simplesmente ela estava clamando pela vida dela, sabendo que ela não tinha poder nenhum, que estava na mão daqueles homens, e aqueles homens então dispararam várias vezes contra ela, tirando-lhe a vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós estamos assim diante de Deus. E o que nos separa do grande julgamento é simplesmente um infarto fulminante. E Ele pode nos colocar frente a frente com o Senhor. Então planeje tudo na dependência do Senhor. Planeje sabendo que Deus governa a sua vida. Pare de pensar que você é bom. Pare de pensar que você sabe alguma coisa. E apenas planeje sobre aquilo que Deus lhe deu, sob ou debaixo daquilo que Deus lhe deu. Como Deus lhe deu, para a glória de Deus. Queridos irmãos, Deus nos abençoe. Deus nos corrija. E Deus quer que você tenha um planejamento diferenciado e uma decisão diferenciada. Ele quer que você entregue o seu coração plenamente a Ele. Ele quer que você tome essa decisão aqui agora, neste momento. Isso eu posso garantir que Ele quer para você. E Ele oferece a salvação. Ele oferece em Jesus Cristo a bênção da salvação.
Ele quer também que você renove a sua vida perante Ele, que você viva com mais intensidade perante o Senhor, que você viva para a glória do Senhor. Que o Senhor o faça crer, que o Senhor o faça renovado e reavive a obra dele no nosso meio. Que o Senhor nos abençoe. Amém.